Boa noite, Lã. Tudo bem com vocês? Que igreja linda, igreja alegre. Glória a Deus. Muito alegre, muito feliz por estar mais uma vez aqui para trazer, fazer esse estudo. Esse mês de julho a gente está falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Você que está acompanhando a gente por esse culto online, que Deus te abençoe, que essa palavra possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo possa falar por mim essa noite aos nossos corações, amém? Amém? Então, meus irmãos, hoje, nesse livro de Atos, nesse estudo, eu quero me ater um pouco ao capítulo 12 de Atos. No capítulo 12 de Atos, fala sobre a prisão de Pedro, A igreja, ela estava nascendo, vamos dizer assim. A igreja primitiva estava nascendo ainda, era lá por mais ou menos ano 44 depois de Cristo. Então a igreja primitiva estava nascendo e a igreja antiga, ela não estava muito aceitando, estava tendo perseguições, Era o complemento da antiga, vamos dizer assim, a antiga religião e a nova, era o complemento, é uma coisa só, mas eles não estavam aceitando, e estavam havendo prisões, mortes, e no capítulo 12 fala que Tiago, irmão de João, foi preso, foi morto por Herodes. Esse Herodes era aquele Herodes, ele era neto daquele Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas, quando Jesus tinha 2 anos, e ali ele mata a Tiago, e ele manda prender a Pedro. E eu separei aqui com o versículo base para deixar como estudo, como base para esse estudo, está lá em Atos capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esse capítulo 12 de Atos, ele vai falar toda essa história do início até o final da prisão de Pedro. E esse momento de Pedro foi um momento de muita tribulação, um momento de luta, de medo, de adversidade, de temor. Ele estava preso e possivelmente ele seria julgado e morto no dia seguinte. Era essa a realidade de Pedro naquele momento. E lá em 1 Pedro, na epístola do próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, ele vai repetir uma declaração de Davi, que Davi deu lá em Salmo 34, 15 e 16. Pedro, ele vai falar assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Eu imagino que quando Pedro estava fazendo essa declaração no seu livro, na sua epístola, ele estava relembrando tudo que ele passou na prisão. Então ele declara que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então a primeira afirmativa que eu quero trazer aqui, baseado nesse estudo de Atos capítulo 12, é que Deus, Ele vê as nossas tribulações. Talvez você esteja aqui hoje e esteja passando por uma situação difícil. Talvez essa semana você recebeu uma notícia, uma notícia que está te decepcionando, que está querendo te entristecer. Talvez você esteja me vendo por esse culto online e talvez você esteja passando pelo pior momento da sua vida. Foi exatamente isso que Pedro passou, mas ele declara: Deus está vendo. Não importa o momento que eu esteja passando, se é o pior momento da minha vida, não importa se eu recebi uma notícia que me decepcionou muito, mas eu sei que Deus, Ele está no mesmo lugar que sempre. Salmo 115, versículo 3 diz que o Senhor está nos céus e faz tudo que lhe apraz. O lugar de Deus é no controle. Ele ainda está no controle da sua vida. Paulo, lá em
2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo ele vai declarar: as aflições, as tribulações que me aconteceram na Ásia foram sobremaneira muito agravado acima daquilo que eu podia suportar, de tal maneira que até da vida eu me desesperei. Paulo está falando: olha, a tribulação que eu passei na Ásia foi tão violenta, tão difícil, que eu me desesperei da vida, que eu perdi a esperança na vida. Paulo lhe fez essa declaração. Sabe, Pedro passou por uma situação difícil. O apóstolo Paulo passa por uma situação difícil. Davi, no Salmo 71, Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 71, versículo 20, Davi ele vai falar assim, ó: Tu, Senhor, tem-me feito ver muita tribulação e angústia. Davi. Então, os homens de Deus passam por tribulação, vem dificuldade, vem dia mal, mas a estratégia, a força desses homens é saber que Deus ele está no controle, que Deus ele está vendo, sabe? Você conhece alguém que sofreu mais do que Jó? Você conhece alguém que sofreu mais do que Jó? Vamos relembrar a historinha de Jó? Jó capítulo 1 diz que havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Esse homem era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. E ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e 500 juntas de boi. E tinha muitos servos, muita gente ao seu favor, ao seu serviço, de modo tal que ele era o maior homem do Oriente. A partir do versículo 7, vai falar que um dia que os filhos de Deus se reuniam, se apresentaram perante Deus, no meio deles também se apresentou Satanás. E o Senhor disse a Satanás: observastes tu, meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal? E o Satanás respondeu ao Senhor: também tu o cercastes de bens? O gado dele só cresce na terra. Toca em tudo que ele tem para ver se ele mantém a tua sinceridade perante ti. E Deus fala para Satanás: tudo que ele tem está nas tuas mãos, mas não toca nele. Aí a Bíblia vai falar que um certo dia, onde os filhos de Jó e as filhas de Jó se reuniram para beber e comer na casa do seu primogênito, veio um servo de Jó e falou para ele: Jó, os bois lavravam e as jumentas pastavam. Os sabeus deu contra eles, matou todo mundo ao fio da espada, só sobrou eu para contar a nova. Diz que estando esse falando, chegou um outro: Jó, caiu o fogo de Deus do céu, consumiu todas as ovelhas e matou todos os servos, só sobrou eu para cantar a nova. A Bíblia fala que estando esse ainda falando, chega o terceiro: Jó, os caldeus deram contra todos os camelos, roubaram todos, levou tudo, tomou, matou todo mundo ao fio da espada, só sobrou eu para contar. Estando este ainda falando, chega o quarto: Jó, teus 10 filhos estavam na casa do teu primogênito, deu um vento nos 4 cantos da casa, caiu tudo, matou todo mundo, só sobrou eu para contar. Meu irmão, eu imagino que esse momento o céu e o inferno parou. Ele vai murmurar, ele vai falar contra Deus, sabe? Deus no controle de tudo, Deus observando tudo. Deus não tinha feito nada, Deus tinha permitido, Satanás arrebentou com ele, sabe? Era tipo uma aposta de Satanás, né? Satanás estava tentando de tudo para que Jó murmurasse, para que Jó negasse a Deus. E eu acho que nesse momento parou, o céu e o inferno parou. Sabe aquele silêncio ensurdecedor? Maracanã, Fla-Flu, 80.000 pessoas, aos 49 do segundo tempo, pênalti, todo mundo para. 80.000 pessoas, não se ouve nada. Todo mundo só quer ver a reação.
A bola vai entrar ou não? Sabe, parou. Eu imagino, meu irmão, isso não está na Bíblia não, sou eu que estou pensando, sabe? Olha, eu imagino que o céu e o inferno parou para ver a reação de Jó. Sabe, Satanás falou, ele vai murmurar. E o céu falou, não, ele vai se manter íntegro. E Jó declara, nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá retornarei. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, e Jó não pecou contra Deus. Eu imagino que o inferno deve, e o céu deve estar, Jó, 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 sabe, igual torcida de futebol, é isso aí, Jó. No capítulo 2 fala ainda, que outro dia que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, no meio deles se apresentou Satanás novamente. E Deus fala para Satanás, observaste tu, meu servo Jó, não há homem como ele na terra. Homem reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. E mesmo tu, incitado ele contra mim sem causa, ele se mantém reto. Satanás fala, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nele, para ver se ele se mantém sincero perante ti. Deus fala, ele está nas tuas mãos, mas não tira-lhe a vida. A Bíblia fala que Satanás se ausenta da presença do Senhor e põe Jó numa doença, uma chaga maligna, da ponta dos pés até o alto da cabeça. A mulher de Jó chega para ele e fala assim, Jó, tu ainda mantém a tua sinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E eu acho que o céu de novo parou. Eu acho que o mundo espiritual parou de novo para ver a reação de Jó. Agora ele vai murmurar. Agora ele vai negar Deus. Jó fala, como qualquer louca, fala tu. Receberíamos o bem do Senhor e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó contra Deus. Eu imagino que o céu, mais uma vez fez, sabe? Se alegrou com a atitude de Jó. Um pouco mais à frente, Jó ele começa a analisar a sua vida. Os meus servos já não me obedecem mais. As criancinhas fogem de mim. Aí eu acho que Satanás de novo, agora ele vai murmurar. Mas quando chega no capítulo 19, versículo 25 e 26, sabe? Jó, ele lança uma bomba atômica no inferno. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E mesmo depois de consumida a minha pele, na minha carne, verei a Deus. Ei, meu irmão, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus, ele olha para as nossas tribulações. Deus, ele olha para a nossa vida. Deus está olhando para a nossa família. Em segundo lugar, em primeiro lugar, eu quero afirmar que Deus ele está no controle das nossas tribulações. Sabe, que Ele vê as nossas tribulações. Em segundo lugar, nessa palavra, eu quero dizer que Deus, Ele ouve as nossas orações. A palavra diz que Pedro estava preso. Diz que a igreja fazia oração constante pela vida de Pedro. Pedro, na sua epístola, no capítulo 3, no versículo 12, que eu falei anteriormente, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E na continuação do versículo ele vai falar, e Ele está atento à sua oração. Deus, ele ouve a nossa oração. Deus ouve e responde a oração da igreja. Eu estava no GT outro dia, eu tenho GT na minha casa. E Julião estava lá, Julião e Márcia. E quando acabou o GT, o Júlio pediu para que orasse
que ele tinha perdido a carteira, não sabia onde tinha. Na ida para o GT, ele tinha perdido a carteira. E a gente ali começou a orar e pedimos, né? Na oração, nós pedimos, profetizamos que a carteira ia aparecer. Antes dele ir embora lá de casa, o telefone dele toca, dizendo: ó, meu irmão, eu achei aqui tua carteira, é só você vir aqui buscar. Deus responde a oração, meu irmão. Deus responde a oração. Sabe, uma coisa que me chama a atenção, eu quero abrir aqui um parênteses nessa mensagem, que nesse capítulo 12 de Atos, no versículo 6, diz que Pedro, ele dormiu. Pedro estava preso, provavelmente no dia seguinte ele seria julgado e morto, e o cara dorme. Como é que pode, pastor? Como é que pode o cara dormir em meio à tribulação? Talvez você veja aqui hoje e você está passando por uma situação difícil, e é difícil mesmo, não é brincadeira, e você está perdendo noites de sono. Eu quero te dizer que a partir de hoje você vai dormir. Deus vai restaurar o teu sonho. Deus vai restaurar a tua noite de sono. Sabe por que ele dormia? Atos 12:12, em primeiro lugar, Atos 12:12 diz que a igreja estava reunida orando por ele. Ele sabia que tinha gente orando por ele. Ele não estava sozinho. Ele sabia que tinha gente orando por ele. Ele sabia que Deus ouve a oração. Sabe por quê Pedro dormiu? Porque ele sabia que Herodes não podia matar ele. Porque em João 18:21, Pedro recebeu uma palavra de Jesus que ele morreria com idade avançada, e a morte dele seria para a glória de Deus. Ele tinha promessas ainda a se cumprir. Você tem promessas, meu irmão. Pode dormir a noite toda. Tá difícil, a luta tá ferrenha, diabo quer arrebentar mesmo, mas tu tem promessa. Você tem promessa, rapaz. Pode deitar tua cabeça e dormir. Eu fui pregar numa igreja, e num culto de estudo também, e lá foi uma irmã, a primeira vez que a irmã foi na igreja. Eu preguei uma palavra que está lá no Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu preguei essa palavra. É a primeira vez que a irmã tinha ido na igreja, eu não sabia de nada. No dia seguinte, essa irmã ligou para minha mãe e falou: olha, irmã, há 15 anos, eu tomando remédio de tarja preta para dormir. Tomava remédio de tarja preta, dormia 1, 2 horas por noite. 15 anos. Eu ouvi essa palavra, e eu recebi essa palavra. E quando eu cheguei em casa, eu falei: eu não vou tomar mais esse remédio, porque eu recebi essa palavra. Eu vou me deitar e vou dormir. Minha irmã, eu perdi a hora. Pode dormir, meu irmão, à vontade, tranquilo. Sabe? Não deixa essa tribulação te inquietar. Não deixe esse problema tirar a tua paz. Filipenses 4:6, Paulo fala: olha, não ficais inquietos por coisa alguma, mas todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Fala para Deus, fala onde está doendo. Deus ouve a oração. 2 Crônicas 7:14-15 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos para a oração desse lugar. Deus está com ouvidos atentos para a tua oração. Deus ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve a nossa oração. Pode ficar tranquilo.
Outra coisa que eu quero também salientar nessa mensagem aqui, de Atos capítulo 12, no versículo 7 diz que o anjo acordou a Pedro. Pedro, vamos embora? O anjo acorda Pedro. Aí tem muita gente que fala, pastor, esse negócio de anjo aí, isso é coisa de desenho. Negócio de anjo da guarda, que anjo guarda, que o anjo livra, que, sabe, isso é coisa de desenho, isso é história, sabe? Ah, meu Deus do céu. Anjos existem, e eles têm um propósito para existir. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eu e você. Os anjos existem para nos servir, sabe, a nosso favor, para nos guardar sim, para nos livrar sim. Não é conto da carochinha não é coisa de desenho animado não. Davi falou no Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. O salmista no Salmo 91, esse salmo não tem um autor definido, os estudiosos colocam na conta de Moisés, mas esse salmo não tem um autor definido. Salmo 91, a partir do versículo 10, 11, 12, diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão pelas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Quer um anjo da guarda melhor do que esse? Anjo existe, está aí para nos ajudar, sabe, está aí, eles foram enviados a nosso favor. Atos capítulo 5, versículo 19, diz que o anjo do Senhor, ele livrou os apóstolos da prisão, e Pedro estava nesse meio também. Atos capítulo 10, do 3 ao 7, o anjo do Senhor, ele dá orientações a Cornélio. Daniel, no capítulo 6, quando Daniel vai parar na cova dos leões, no versículo 22, diz que o anjo do Senhor tapou a boca do leão para que Daniel não sofresse dano. Você é guardado, rapaz. Você é guardado. Você lembra da história de Ezequiel? Essa é demais. Isaías capítulo 36 e 37. Senaqueribe, rei da Síria, veio conquistando vários reinos, destruindo, arrebentando. E o próximo reino era o reino de Judá, quem reinava era o rei Ezequias. E ele manda um recado, fala lá com Ezequias, para ele parar de contar lorota para o povo, que o Deus vai livrar, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, porque os deuses das outras cidades, eu destruí tudo. E não vai ser o Deus de Judá que vai me impedir de arrebentar com o povo também. Aí Ezequias vai fazer queixa a Deus. Parece até aquele filho, né? Aquele filho novo que vai falar com o pai, papai, João quer me bater. Falou que você não vai fazer nada. Foi a mesma coisa. Senhor, Senaqueribe, está vindo para destruir Judá. Falou que o Senhor não é Deus, que o Senhor não vai impedir, que o Senhor não vai fazer nada, que o Senhor... É ele que falou, sabe, fazendo queixa. Ezequias foi fazer queixa de Senaqueribe a Deus. E Deus libera uma palavra para ele, falou assim, fica tranquilo, que nem na porta de Judá ele vai chegar. Eu vou botar um anzol na boca dele, ele vai voltar para a terra dele, lá ele vai ser morto. Resultado, Deus manda um anjo, e numa noite, 185 mil soldados da Síria foram mortos. Senaqueribe volta para sua terra envergonhado, e lá os próprios filhos matam ele.
Haha, meu filho, você é protegido, rapaz. Sabe, Deus, Ele vê a sua tribulação, Deus, Ele ouve a sua oração, e Deus, Ele lida com os seus inimigos. 1 Pedro de novo, capítulo 3, versículo 12, Pedro vai falar. O que eu já falei anteriormente, vou repetir. Ele repete o Salmo 34, 15 e 16 de Davi. É uma repetição do Salmo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, à sua súplica, à sua oração. E o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Deus, Ele lida com os nossos inimigos. Ele lida contra os nossos inimigos, rapaz. Provérbios 11:8 diz assim: o justo será libertado, e o ímpio ocupará o seu lugar. Isso me lembra a história de Mardoqueu e Hamã, lá no livro de Esther. Você lembra da história? Vamos recordar. Mardoqueu era um judeu, Hamã estava na fortaleza de Suzã, era príncipe lá, era autoridade lá, era próximo, muito, muito próximo ao rei Assuero. E ele queria matar Mardoqueu. Sabe, a história, as atitudes de Mardoqueu geraram ódio no coração de Hamã. Ele queria matar Mardoqueu. Ele queria acabar com Mardoqueu, construiu uma forca. Ele construiu uma forca e ele sempre falava com o rei contra os judeus. Olha, tem um judeu aí que não está seguindo a nossa tradição, não. Ele vai, sabe, influenciar os outros, o negócio vai ficar ruim para a gente. É melhor a gente matar esse cara logo. Aí uma bela noite o rei vai dormir. A Bíblia fala que o sono fugiu de Assuero. E o Assuero foi ler as crônicas dos reis. Pediu para que lessem para ele as crônicas dos reis. E leram justamente uma passagem que conta que Mardoqueu havia, sabe, desfeito uma organização, um plano para matar Assuero. Queriam matar Assuero, Mardoqueu ficou sabendo, foi lá e contou para os servos de Assuero e desfizeram, sabe, o plano, o complô. Aí Assuero ficou sabendo disso e falou assim: ei, peraí. O que fizeram ao judeu Mardoqueu por ele ter livrado a vida do rei? Aí os servos de Assuero falaram assim: não fizeram nada. Mas como não fizeram nada? Tem que honrar esse cara, rapaz. Tem que fazer alguma coisa por ele. Eu estou vivo por causa dele, sabe? E ele ficou à noite pensando: o que eu vou fazer com Mardoqueu? O que eu vou fazer para honrar esse cara? A Bíblia fala que de manhã bem cedo, Hamã entra pelo pátio do palácio. E Assuero pergunta por ele: vem cá, cadê Hamã? Acabou de chegar. Fala para ele vir aqui. Aí foram lá e falaram: o rei quer falar contigo. Hamã, quando entra na presença do rei, o rei fala assim: Hamã, o que hei de fazer a quem o rei quer dar honra? Rapaz, a Bíblia fala que o coração de Assuero, que é o coração de Hamã, pensou assim: quem mais o rei ia querer dar honra a não ser a mim? O cara pensou que era ele, o bobão, sabe? Quem mais o rei ia querer dar honra a não ser a mim? E ele fala assim: rei, tudo que ele falou que queria que fizesse com ele fala para o rei: rei, ponha o seu melhor vestido sobre ele. Ponha ele no cavalo real, no cavalo que o senhor usa. Pega um dos seus príncipes, das autoridades aqui do reino, e coloque para puxar o cavalo,
dizendo: isso é feito com aquele a quem o rei quer dar honra. Isso é feito àquele ao quem o rei quer dar honra. Quando Ramã acabou de falar, Assuero falou assim: isso aí, genial, muito bem. Ramã, você pegue um vestido real, cubra Mardoqueu com esse vestido, ponha ele sobre o cavalo que eu uso, e você, Ramã, você, não outro, vai dizer pela cidade toda tudo aquilo que você falou, não fuja nenhuma vírgula. E o otário passou pela cidade toda com aquele que ele queria mandar matar. Olha, assim é feito com aquele a quem o rei quer dar honra. A forca já estava pronta, e adivinha qual foi o bobão que foi parar na forca? Ramã. E Mardoqueu foi, exaltado: ei, meu filho, Deus trata com os nossos inimigos. Deus vê. Estou terminando aqui já. Deus, Ele vê a nossa tribulação. Ele está vendo o que você está passando. Sabe? Ele está vendo a tua situação. Ele olha para nós quando nós estamos passando pelo dia mal. Deus, Ele ouve as nossas orações. E Deus, Ele trata com os nossos inimigos. No capítulo 12 de Atos, que é o que estamos em questão, que estamos estudando, no versículo 3, versículo 4, Pedro é preso, a mando de Herodes, e Herodes queria matar Pedro. Quando chega no capítulo 23, diz que o anjo do Senhor fere a Herodes, e ele é comido de bicho e expira, ou seja, morre. Queria matar Pedro, morreu. E qual é o resultado disso tudo? Qual é o fim disso tudo? No último versículo do capítulo 12, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O fim é o crescimento da igreja. O que Deus tem para você é crescimento e multiplicação. Nós passamos por tribulações, mas vem o crescimento. Deus ouve a oração da igreja, vem o crescimento. Deus trata com o inimigo, vem o crescimento. Mateus 16, 18, Jesus fala: pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Vem crescimento. Eu ouço um vento de crescimento no nosso meio, meu irmão. Atos capítulo 16, versículo 5, diz que a igreja foi confirmada na fé e se multiplicava. Atos 9, 31, diz que a igreja por toda a Judéia, a Galiléia e Samaria estava em paz, era edificada e se multiplicava. Vem multiplicação. Só esse mês, 4 novas ilãs. Vem multiplicação sobre a igreja de Cristo. Vem multiplicação sobre a ilã. Vem multiplicação sobre a sua casa. Vem multiplicação sobre a sua família. Vem crescimento, meu irmão. Eu decidi ser membro dessa igreja na Elan Conference 2020. A Elan Conference 2020 começou aqui e terminou em Campo Grande.
eu recebi uma palavra no final do pastor Renato e decidi, eu vou ficar aqui. Em 2021, Elan Conference 2021, já foi maior. Foi lá no Ítalo Del Cimo, em Campo Grande. Top, muito bom. Foi muito bom. Esse ano vai ser logo, logo aqui no Ribalta. Oh, vem crescimento! Vem crescimento da Igreja de Jesus nessa terra. Eu quero orar por você, meu irmão. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Eu quero terminar aqui fazendo uma oração. Você ouviu essa palavra? Um momento difícil que Pedro passou. Muito difícil. Um momento de prisão, onde ele poderia até ter sido morto. E eu quero orar por você, que nesses dias, nesse momento de vida, está passando por uma situação difícil, uma circunstância contrária. Eu não sei o que é, sabe, mas talvez uma porta fechada, dificuldade no casamento, problema com o filho, doença, enfermidade, eu não sei. Mas eu quero orar por você. Eu quero profetizar. Eu quero fazer uma oração profética, determinando o fim, determinando no nome de Jesus o fim dessa circunstância, dessa luta, desse vento, e profetizando o crescimento de Deus na sua vida, na vida da sua família, o crescimento de Deus na sua casa, o crescimento de Deus no seu ministério. Você que quer receber essa oração profética, de um vento favorável, para você crescer, para você romper, aonde você está, levante a sua mão para que eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus. Muitas mãos levantadas. Aleluia, pastor, eu quero crescer, eu quero romper. Está difícil, mas eu acredito. Eu oro e sei que Deus está me ouvindo. Aleluia, amém. Muitas mãos levantadas, aleluia. Você pode abaixar. Eu quero fazer mais uma oração. Você que nesse tempo, nesse momento de vida, ouviu essa mensagem, e é exatamente isso que você precisa: romper, mudar a história. Mas você sabe e entende que em primeiro lugar você tem que se reconectar com Jesus. Que para Deus agir, para Deus, sabe, entrar nessa batalha contra tudo aquilo que te impede, você precisa se reconciliar com Jesus. Você que essa noite quer se reconciliar com Jesus, ou quer aceitar Cristo como Senhor da sua vida, aonde você está, levante sua mão para que eu possa ver. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Eu vejo a sua mão, aleluias. Mais mãos levantadas eu vejo, aleluias, glória a Deus. Eu quero me reconectar com Cristo. Eu quero aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Eu quero profetizar. Jesus, Ele vai trazer liberdade. Ele vai tirar todos os impedimentos. No último versículo de Atos 28, 31 diz que Paulo pregava o reino de Deus e ensinava com liberdade todas as coisas pertencentes a Jesus Cristo, e não havia um impedimento. Eu quero profetizar liberdade. Eu quero profetizar que não haverá impedimento. Em nome de Jesus, fique de pé. Vamos todos fazer uma mesma oração. Eu vou falar e vocês repetem. Senhor Jesus,
eu te aceito. Eu recebo o Senhor como o Senhor da minha vida, como meu Salvador. Senhor, muda minha história. Senhor, olha para minha situação. Senhor, ouve a minha situação. Senhor, batalhe contra os meus inimigos. Senhor Jesus, mude a minha história. Tome conta da minha vida. Amém, amém. Santo Deus, eu vou orar por você. Santo Deus, eu profetizo sobre essa vida, sobre cada pessoa que levantou a mão, sobre cada família. Eu profetizo liberdade de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus: não haverá impedimento para o seu crescimento. Eu profetizo crescimento na sua família. Eu profetizo crescimento na sua casa. Eu profetizo saúde. Eu profetizo vitória. Eu profetizo promessas alcançadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor. 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 Levantem os vales, aplanem os montes. 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 Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nessa noite, depois dessa palavra poderosa, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. E eu declaro sobre a tua vida que o leão da tribo de Judá já está trabalhando a favor da tua casa, da tua família, porque os nossos inimigos, eles não são mais de carne ou osso, mas eles são os principados, potestades, os espíritos malignos que tentam travar a tua vida, que tentam te manter embaixo. Mas hoje nós nos levantamos contra ele numa unção profética nesse lugar, porque a unção profética do Novo Testamento é exatamente essa. Ele tira aquilo que pensa que está em cima e ele levanta o que está caído. Eu quero profetizar sobre a tua vida que se levantem os vales agora. Sabe, a tua vida financeira seja levantada, a tua vida familiar seja levantada em nome de Jesus, tua vida espiritual seja levantada, tudo que lutava contra você, que o Senhor, em nome de Jesus, haja poderosamente a favor da tua vida em todos os sentidos. Que ruja o leão da tribo de Judá, que ruja o leão da tribo de Judá, aleluia. Ruja o leão de Judá, ruja o Senhor. 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 Aleluia, aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Eu tenho um recadinho antes da gente terminar. Você que ainda não se inscreveu para o Serve Day, mas quer fazer parte desse grande dia com a igreja, se inscreva. Tem um link de inscrição lá no grupo da igreja. Se você ainda não faz parte do grupo, tenha nos visitado, mas quer estar conosco nesse dia, mandando uma mensagem para essa comunidade, limpando aqui a área. Deus, olha, escuta o que eu vou te falar. Deus está promovendo um avivamento nesse lugar. E uma característica do avivamento é essa, que o que é do céu toca a terra.
e coisas naturais começam a ser transformadas. Se você percebeu, a praça está sendo totalmente revitalizada aí fora. Vão consertar a quadra, vão mudar a iluminação. Isso aqui era muito escuro, mas a luz do Senhor está brilhando e transformando essa realidade, amém? Nosso papel como igreja é esse, é transformar a realidade da localidade onde a gente está plantado. Então, se você quer fazer parte disso, se inscreva, o link está lá no grupo da igreja. Se você ainda não está no grupo e já foi apresentado, cobre para a gente te botar no grupo. E se você ainda não foi apresentado, peça alguém que é membro para te colocar lá, amém? O outro aviso, rapidinho para a gente orar, sexta-feira às 8, eu quero te, incentivar, abra um GT, transforma a tua casa em um lugar de luz também. E se você que quer aprender como faz, vem para cá sexta às 8 da noite. Nós não somos uma igreja cheia de burocracias. A gente vai te dar algumas informações, vai te ensinar a visão. E quando voltar a próxima temporada do GT, que é a nossa célula, você vai ser um agente de paz para essa cidade. Amém? E você que já é líder, o treinamento também é para você, tá? Você, eu fiz no ano passado. Não, mudou muita coisa. Todo mundo aqui, sexta às 8. Amém? Então, estenda suas mãos, deixa eu orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o rosto dele resplandecer, brilhar através da sua vida. Que a glória do Senhor vá à tua frente ainda essa semana, abrindo o caminho, gerando oportunidade, criando conexões. E que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Levantem os vales, Oh, glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa, abençoada, transformadora, que tem desafiado a cada um de nós a tomar uma decisão, para que a nossa vida não seja mais a mesma. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online. Uma alegria imensa te apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. Quero que você esteja conectado com a gente e faça parte desse tempo novo que está acontecendo de crescimento e expansão. Temos inaugurado novas igrejas, novos campos estão abrindo seus templos e quero que você faça parte. Bangu, Sulacap, Itaguaí, Taquara, são novos campos que você pode participar também. E hoje eu tenho uma novidade para você e apresentar nosso novo canal de comunicação e interação, nosso novo WhatsApp, aparece aqui embaixo na tela, o 21 99296 1000, e ali você vai dar um oi e automaticamente você vai receber uma resposta e poder perguntar tudo sobre Elan e conhecer a nossa igreja. Por isso, não fique fora dessa, venha fazer parte dessa família espiritual, até mesmo o GT, você pode procurar por ali, nossos campos, pastores, enfim, tudo que você quiser, e venha nesse momento tomar uma decisão de mudar a sua vida, vencendo Elan com a gente, amando Deus, amando você, Elan.